e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos repetir comigo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida neste momento, Pai. Peço a direção e a inspiração do teu Espírito para expor a tua palavra conforme está escrito na Bíblia, Pai, nas páginas deste livro, Pai. Que não seja a minha boca, mas a tua, Senhor, falando ao teu povo, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, eu acredito que já. Você já se deparou com uma situação que você olha para o que está acontecendo e diz: meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que parece que o Senhor não está agindo nas coisas? Tanta injustiça, tanta coisa errada. Gente, não tem coisa que mais irrita a gente do que injustiça, né? Injustiça deixa a gente indignado, né? Tanta coisa errada, tanta violência, e a gente, quando liga a televisão, só vê isso, né? Só vê. Outra coisa também que às vezes acontece com a gente nós estamos aqui nessa terra, estamos servindo a Deus, e aí de repente as coisas dão tudo errado daquilo que você esperava que acontecesse. Você espera uma coisa e às vezes acontece totalmente diferente daquilo da sua expectativa. Aí você, pai, eu tenho orado por isso, Senhor. Por que não aconteceu do jeito que eu queria, né? Do jeito que eu esperava? Ia ser tão bom, né? Ia ser tão bom. Aí às vezes acontecem as coisas diferentes daquilo que você esperava que acontecesse, né? Diferente, totalmente diferente. Aí você muitas vezes fica sem entender: mas por que isso, Senhor? Por que isso? A gente vê, a gente passou ali pelo Chapadinha, né? Pela ponte, e aí muita gente bebendo, né? Lá saudável, bebendo, pulando lá na ponte, jogando conversa fora, pecando contra o Senhor, né? Bebendo cachaça, fazendo tanta coisa errada. E lá, saudável. E aí já tem outros que estão servindo a Deus, fidelidade, fiel ao Senhor, temendo a Deus, lutando com doença, lutando com problema, com filho, tanto problema, tanta coisa. E aí você, pai, mas o que é que está acontecendo? Né? Deus me prometeu tanta coisa boa e só está vindo luta, só está vindo perseguição. Pessoa, sempre acontece isso. A vida cristã tem um salmo de número 73, foi escrito por Asaf, o salmo 73. Ele diz que quando ele viu a prosperidade dos ímpios, viu que os ímpios estavam sempre se dando bem, e ele ali na justiça dele, na inocência dele, fazendo as coisas corretas, e era uma agonia atrás da outra, era um problema atrás do outro. E ele disse que quando viu aquelas coisas ali, a Bíblia diz que os pés dele quase que resvalavam. Até que ele disse, até que eu entrei na casa do Senhor, e aí eu consegui entender o fim deles, né? E eles estão ali, mas eles estão lá numa boa e tudo, mas eles estão pisando em terreno escorregadio, no lodo, entendeu? Qualquer momento ele escorrega e cai, né? Então, meus amados irmãos, acontece muitas das vezes, isso acontece com a gente.
Principalmente se você é novo convertido, você está começando a sua caminhada com Cristo. Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. E acontecerá que os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. E aquele que não deixar amor de pai, de parentes e amigos por amor a mim, não é digno de mim. Você está entendendo? Então, quem veio seguir a Cristo tem que saber. Você tem que estar disposto a carregar a sua cruz e renunciar a si mesmo, renunciar a sua própria vida, né? Então, meus amados irmãos, muitas coisas acontecem e a gente não consegue entender os caminhos de Deus, né? A gente não consegue entender o que está acontecendo e por que está acontecendo essas coisas. E aqui, esse salmo, nessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo, ele traz um consolo para você e para mim, e uma luz diante desses questionamentos, né? Esses questionamentos, rapaz, por que está acontecendo essas coisas? Aí o que acontece? Aqui ele diz, veja só, e sabemos que todas as coisas, viu? Olha só, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu decreto. Amém? Então, o que nós temos que entender aqui é que nós, os cristãos, os crentes em Cristo, que foram, que amam a Deus, né? Ele diz aqui, aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas vão contribuir, todas as coisas vão favorecer em seu favor. Mesmo as coisas, mesmo as tragédias, mesmo as doenças, mesmo as crises, mesmo as perseguições, mesmo as injúrias, as calúnias, as traições, mesmo todas essas adversidades, problemas, conflitos, tudo, não é só algumas coisas não, a Bíblia diz que é todas as coisas, tudo que acontece na sua vida, elas vão se encaminhar para lhe favorecer, elas vão se encaminhar para o seu bem, é isso que a palavra de Deus diz. Todas as coisas elas vão contribuir, elas vão ser ajustadas, elas vão ser encaminhadas, favorecidas, tudo vai contribuir para o final ser o melhor para a sua vida, o melhor para você, para a sua felicidade. O que acontece é que muitas das vezes, veja só, Deus tem uma promessa para você, mas a partir dessa promessa, até você chegar lá na conclusão, até você chegar na vitória, receber essa promessa, tem uma trajetória, tem um caminho a ser percorrido. E essa trajetória é justamente as provações que você vai ter, as provas, dificuldades, os testes para saber, entendeu? Se você é perseverante, se você vai perseverar, entendeu? E durante esse processo Deus vai lhe trazer amadurecimento, Deus vai lhe trazer força, Deus vai lhe trazer maturidade, Deus vai lhe trazer experiências com Ele, Deus vai fazer com que você se coloque na dependência dEle, que é o mais importante, porque se Deus trazer as coisas tudo fáceis para você, você vai dizer assim, é porque Deus viu que eu sou bom, Deus viu que eu merecia, entendeu? Você vai dizer assim, veio fácil, veio rápido, né? Veio fácil, veio rápido. O que aconteceu? Você às vezes não vai valorizar, entendeu? Você não vai reconhecer o seu amor, a sua graça, a sua benignidade. Então, quando Deus faz promessas, tem uma trajetória, um caminho a ser percorrido até chegar lá nessa vitória. Viu? Tem uma trajetória. E essa trajetória é de luta,
É conflito, é provação. O diabo vai se levantar contra você, vai usar pessoas, entendeu? Vai acontecer várias coisas para lhe desmotivar, ou talvez até desacreditar da promessa de Deus para a sua vida, entendeu? Vai vir adversidades, vai vir conflitos, vai vir muitas vezes dúvidas para lhe fazer parar. Mas o cristão verdadeiro, ele não. A Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Quando tudo era desfavorável, né? Tudo era desfavorável. Não sei se vocês já na leitura da Bíblia já chegaram no momento na parte de Abraão, que ele pediu o filho dele, que Deus pediu o filho dele para ele oferecer em sacrifício, né? Aí o que ele deu? Abraão ainda pensou, rapaz, Deus disse que através do meu filho ia fazer uma grande nação, e agora ele pede um menino para me matar, um menino, sacrificar um menino. Mas ele não questionou a Deus. Ele foi. Você sabe por que ele acreditou? Ele acreditou se Deus pediu ele, porque era um sacrifício, ia queimar o menino, virar só a cinza. Aí ele disse assim, se Deus me prometeu que através de Isaac ele ia me trazer, eu ia ser pai de uma grande nação, Deus vai fazer com que aquele menino ressuscite, nem que seja na cinza. Você acreditar que um morto ressuscita é difícil, mas ainda é possível, ainda é, né? A gente ainda imagina que é, né? Ainda é possível. Agora, você vê ali só a cinza da pessoa e você acreditar que Deus pode fazer aquela pessoa ressuscitar das cinzas, aí é outra coisa, aí é diferente. Pois Abraão creu e Deus viu que ele creu. E ele disse, porque tu fizeste isso, eu vou te abençoar. Não faça nada com o menino. Ele já ia degolar o menino e a voz do Senhor bradou, não toque no menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Viu? E por isso Abraão foi considerado um amigo de Deus, porque ele creu em Deus. E ali o Senhor trouxe um cordeiro, né? O anjo apareceu, trouxe um cordeirozinho, e aí mandou ele matar o cordeiro, né? Então, nós vemos aí que Abraão, ele creu contra a esperança. Muitas das vezes vai acontecer isso com você. Todas as pessoas vão dizer, não vai dar certo, não tem jeito, não tem como, tu já fez de tudo, olha só a situação, não tem como. Se você for olhar as circunstâncias, realmente você vai desanimar. Mas você não pode olhar para a circunstância. Você tem que olhar para quem? Para Deus. Deus depende de circunstância para agir? Não. Ele não depende das coisas estarem favoráveis. Porque Ele é o quê? É o Deus do impossível. Entendeu? O anjo do Senhor disse para Sara, Sara, para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são fáceis. Deus não depende de nada, nem de ninguém para agir. Pode o médico ter desenganado, entendeu? Pode as pessoas dizerem que não tem jeito para você, mas a última palavra é a do Senhor. E o Deus é quem decide. Então você está ali esperando a sua vitória, a sua bênção, você não desanima nunca, você está sempre olhando para ela. Você não olha para as circunstâncias, para a adversidade, porque o diabo coloca na sua mente para fazer você desanimar. Você olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Nem olha para um lado, nem para o outro, nem para a direita, nem para a esquerda, mas olha para frente, para o alvo, para a sua vitória. Somente para aquela lá. Não, Deus me prometeu, Deus vai me dar, Deus me prometeu, é promessa dele, Ele é fiel, Ele vai me conceder, não importa. Viu? Você tem que acreditar sempre na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela não falha. A Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Todas as promessas de Deus se cumprirão. Nenhuma volta vazia, nenhuma se perderá no meio do caminho. Todas as promessas do Senhor se cumprirão. Aconteça o que acontecer, se Ele tem uma promessa para você na sua vida, pode ficar certo, Ele vai mover o céu e a terra, mas vai acontecer. Porque a Bíblia diz, todas as coisas vão cooperar
elas vão se juntar e no final de tudo vai ser em seu favor. Mesmo com lágrimas, mesmo com dúvidas, mesmo com às vezes tropeços e erros. Você está entendendo? Olha só, Abraão, quando ele ia entrar na terra, chegava numa cidade, ele pedia para Sara. Veja só, Abraão disse: ó, se nós entrar lá, tu diz que é minha irmã, e aí eles vão me tratar bem, porque Sara era bonita. Imaginaram, quando nós entrar na cidade, pô, vão querer, ó, é o marido dela. Então o que vai acontecer? Eles vão me matar para ficar com minha mulher. Então eu vou dizer que tu é minha irmã, que aí eles vão me adular para poder conquistar a minha irmã. Entendeu? Só que na verdade, Abraão estava ali com uma meia mentira, não era uma mentira 100%, porque ela era meia irmã dele, entendeu? Naquele tempo no início, casava assim, primo com primo, entendeu? Era porque era no começo da formação da terra, né? Deus disse assim, multiplicar e encher a terra, né? Aí naquele tempo que estava começando, era ligado, não tinha jeito não, era irmão com irmão, primo com primo, e aí começou a vir só duas, né? Só o casalzinho, Adão e Eva. Aí foi multiplicando. Aí Deus vai colocando ordem nas coisas, vai começando leis. Então, aqui nós vemos ali que mesmo diante desses erros aqui dele no começo, mas no final tudo favoreceu para se cumprir as promessas de Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, primeiro, aqui nós diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Então, para que você viva isso aqui, para você viver isso, ter essa tranquilidade, você ter essa paz, ter essa promessa, essa alegria de dizer, rapaz, as coisas não estão indo bem, mas no final vai dar certo. As coisas estão tudo desmantelado, mas no final vai dar certo. Para você ter essa convicção, você tem que ser o quê? Saber que você ama a Deus e que você é chamado por Deus, segundo o seu propósito. Você está entendendo? Você tem que estar nesse perfil aqui. Você tem que ser uma pessoa que ama a Deus. E você tem que ser uma pessoa que é chamada por Deus, que é escolhida de Deus. Você está entendendo? Que é uma pessoa que é escolhida por Deus, que é chamada por Deus. Essas pessoas, elas vivem debaixo da proteção de Deus. Elas vivem debaixo, o que é que acontece? A Bíblia diz que até os anjos do Senhor, eles são enviados em prol daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos de Deus, eles são enviados para proteger essas pessoas, para colocar segurança nelas. Viu? Por quê? Porque é Deus que manda. Deus que manda proteção para você. Deus que lhe manda anjos para lhe dar livramento. Muitas vezes você recebe livramento e nem percebeu, nem sabia. Deus lhe livrou muitas vezes de perigo, de morte. E você não se apercebeu disso. Entendeu? Porque você é guardado pelo Senhor. Viu? Guardado pelo Senhor. Então, como é que você sabe que você é amado porque você ama a Deus? Tony, olha, eu tenho essa tranquilidade. Eu dou graças a Deus por tudo. Tem um versículo que diz: em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Viu? Tudo crente dá graça. Ele dá graça em tudo. Por quê? Porque ele sabe que essa é a vontade de Deus para ele. Ah, mas se for doença. Ah, mas se for um problema. Ah, mas se for dor. Ah, se for não sei o quê. É tudo. Em tudo dá graças. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo as lágrimas, mesmo o choro, mesmo os problemas, mesmo as lutas. Viu? Mesmo as enfermidades, as traições, as perseguições, mesmo tudo isso, vão convergir, vão cooperar para que você seja feliz.
Amém? Amém. Então, primeiro, por que nós amamos a Deus? Por que você ama a Deus? Está aqui no livro de João, né? No livro de João, um versículo que diz, João, primeira carta de João, capítulo, lá no final da Bíblia, lá perto do Apocalipse, 1 João capítulo 4, versículo 19 a 21, e a sua parte B do versículo 4, ou do versículo 19, diz assim, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, nós o amamos, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que você ama a Deus? Porque Ele te amou primeiro. Não foi você que amou a Deus, foi Ele que lhe amou. Ele que tomou a iniciativa de lhe amar. Foi Ele que lhe buscou. Não era você que estava, não era Ele que estava perdido, quem estava perdido era você. Foi Ele que lhe buscou. Entendeu? Como um pastor que deixa 99 e vai atrás da que estava desgarrada e traz para o aprisco, né? Então foi assim que o Senhor fez, Ele nos buscou, o bom pastor nos buscou, né? E nos trouxe ao aprisco. Então nós é que estávamos perdidos, nós não amávamos a Deus, pelo contrário, nós éramos rebeldes, nós éramos inimigos de Deus, e mesmo nós sendo inimigos de Deus, Deus nos amou, a ponto de dar o seu único filho para nos resgatar. Amém? Não foi nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou, foi Ele que nos viu, foi Ele que nos atraiu para Ele mesmo, conforme diz lá em Oséias capítulo 11 e o versículo 4, diz assim, com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Você vê que foi Deus que lhe amou, Deus que lhe amou, Deus que lhe atraiu, com laços de amor, com cordas de amor, Ele lhe atraiu. Você foi constrangido pelo amor de Deus por você. Você imaginar, rapaz, mesmo sendo eu pecador, Deus enviou o seu único filho para morrer por mim no meu lugar. Tem muita gente que diz assim, preste atenção, eu estava analisando essa frase hoje, eu nunca tinha observado, mas você vê como é as coisas, né? A gente escuta uma frase muito tempo, só que eu via que tinha alguma coisa errada nessa frase, mas eu não conseguia entender ainda. Hoje eu descobri, preparando essa mensagem. Você já ouviu uma frase que diz assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Sim. Essa frase está correta ou não? Está correta ou está errada? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ou seja, se o amor não funcionar, a dor funciona. Foi assim que Deus fez com a gente? Não? Veja só. Quem é mais forte? A dor ou o amor? O amor é mais forte. O amor é mais forte. Ninguém vem pela dor. Jesus não nos chama pela dor. Ele nos chama pelo amor. No dia que a pessoa vier pela dor, ele não vem a Cristo. Ele pode entrar nessa igreja, dar o testemunho, levantar a mão, ore por mim. Mas não é. Não foi isso que nos conquistou, não foi a dor. O faraó sofreu muito. Veio praga de rã, veio água foi transformada em sangue, veio piolho, veio todo tipo de praga lá no Egito, né? Mas ele endureceu o coração, ele não ficou flexível, a dor não resolveu, morreu o filho dele e ele ainda ficou rebelde.
A dor não muda as pessoas. A dor não conduz as pessoas a Deus. O que leva a pessoa a Deus é o amor. Como foi que nós nos aproximamos de Deus? Aqui diz em Oséias: com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Viu? Com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Você foi atraído, foi pelo amor que Deus teve por você, de enviar o seu único filho para morrer por você, sem você merecer, sendo você pecador, mesmo merecendo o inferno, merecendo a morte. Deus não lhe deu aquilo que você merecia, mas Ele deu aquilo que você precisava, que era Cristo, a salvação. Amém? Amém. Então, veja só, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É o que isso aí? É uma reciprocidade, né? Uma reciprocidade. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou. A Bíblia diz que o marido deve amar a mulher, a esposa, como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, né? Então você vê que a demonstração de amor de Cristo pela igreja foi como? Dando a vida por ela. Ele fez esse sacrifício, mostrando o que? Amor. E foi isso que nos conquistou, que conquistou a igreja, que conquistou a noiva. Foi isso que nos aproximou de Cristo. Foi saber que Ele nos deu esse tão grande amor por nós, teve esse grande amor por nós. E hoje nós estamos aqui. E a palavra de Deus prova claramente que o amor é maior do que a dor. O que foi que levou Jesus para a cruz? O amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem levou Cristo à cruz, receber a coroa de espinho, receber bofetadas, receber lança cravos, receber todo aquele sofrimento, foi o amor por nós, o amor pela igreja, o amor pelo seu povo. Foi o amor que fez Ele dar a vida por nós. E da mesma forma a igreja. Quantos cristãos não foram mortos, foram queimados vivos nas praças, né? Foram torturados até a morte, e eles não negaram Jesus, não rejeitaram, não se envergonharam. Por quê? Por causa do amor. O amor é maior do que o sofrimento. O amor faz você sofrer e aguentar todo tipo de sofrimento. Entendeu? Pois é isso. Então, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O seu amor nos atraiu. E aqui ele diz também: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Chamados. Chamados é a mesma coisa de eleitos. Chamados, eleitos é a mesma coisa. E aqui nós vemos que em Efésios capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, diz assim: porque Deus, Efésios capítulo 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu graciosamente por meio do amado. O versículo 11: fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade,
a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Não é isso? Fomos eleitos, aqui diz, porque Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você foi escolhido por Deus antes de você nascer, antes do mundo ser criado. Ele lhe escolheu. O mundo não era nem feito ainda, e Ele já lhe escolheu em Cristo. Ele já lhe amou. E aqui é justamente isso que nos traz este conforto, que nos traz essa certeza que tudo vai cooperar para o nosso bem. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, e Ele disse, conforme diz a palavra de Deus, que te chamei desde os confins da terra e te disse, desde os confins da terra te disse, tu és meu. Tu és meu. O Senhor olhou para nós e disse, tu és meu. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes de, olha, quando você nem pensava em Bíblia, nem pensava em Deus, você vivia errante no mundo aí, sem saber, sem querer saber de Deus. Como foi que você chegou até aqui? Você veio encabrestado, você veio obrigado, você veio forçado? Não, você veio atraído por Deus com cordas de amor. Ele lhe atraiu, Ele lhe chamou, Ele lhe tocou, Ele lhe constrangeu, viu? Ele fez você sentir essa necessidade de salvação. Ele fez você sentir os seus pecados, sentir que você estava em condenação, estava indo para o inferno, e você se refugiou no Calvário, se refugiou em Cristo, porque era o único escape que nós tínhamos, era a cruz, era Cristo. E Ele nos fez entender isso, né? Fez nos entender que agora, mesmo diante de tanta dificuldade, quando você estiver, irmão, passando os momentos mais difíceis da sua vida, eu não sei se você já tomou essa atitude, se você já refletiu sobre isso. Porque tem gente, quando vem as adversidades, os problemas, o que é que ele vai fazer? Muita gente vai murmurar, reclamar, entendeu? Vai desacreditar, vai desanimar, entendeu? Vai chorar, vai cair em depressão, vai cair em desespero. Mas aquele que tem certeza que é amado por Deus, aquele que tem certeza que é um escolhido de Deus, que foi selado com o Espírito Santo da promessa, que pertence a Deus, quem tem essa certeza não cai em desespero, não cai em depressão, em angústia, não tira a própria vida, não sai dos caminhos do Senhor, não, pelo contrário. Ele glorifica a Deus em qualquer situação, ele dá graças a Deus por tudo, como Jó fez: nu eu vim para este mundo, e nu para lá eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. O profeta também diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arremessadas dos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê, meu irmão? Porque o maior bem que você tem não é o seu filho, o maior bem que você tem não é a sua saúde,
O maior bem que você tem não é o seu gado, não é a sua propriedade, não é a sua casa. O maior bem que você tem não é a sua saúde. O maior bem que você tem não é as suas coisas, as suas posses, a sua esposa, o seu esposo. O maior bem que você tem na sua vida é Cristo. Ele é o seu tesouro, Ele é a sua riqueza. E a palavra de Deus diz: nem a morte, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem demônio, nem Satanás, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você não tem motivo para se desesperar, porque o que você tem de mais precioso ninguém pode tirar de você, é Cristo. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você é propriedade de Deus. Você é eleito por Deus. Você está selado com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que vai lhe arrebatar quando ele vier. Amém? Amém. Então, se você ama a Deus, se você foi chamado por Deus, segundo os propósitos de Deus, seja qual for a situação, tudo vai cooperar para o seu bem, mesmo que você não entenda. Amém? Amém. Você lembra de José do Egito? José do Egito, ele tinha sonhos. Ele sonhava que as estrelas, 11 estrelas, se curvavam diante dele. Quando ele foi contar o sonho para os irmãos dele, ele só está dizendo que nós todos vamos nos ajoelhar diante dele. Ficaram zangados com ele. Aí José teve outro sonho. Ele disse que agora não foi só as 11 estrelas não, mas até o sol e a lua se curvaram diante dele. Ele disse: agora o menino ficou doido. Diz que até minha mãe e meu pai agora, além de nós, até a mãe e o pai vão se curvar diante dele. Pode amarrar. E eles não zombaram de José. E com inveja de José, venderam José. Amarraram ele e venderam. Ia matar. Mas eles disseram: não vamos matar não, porque senão nosso pai vai. Eles: não, vamos o seguinte, vamos amarrar ele, nós vamos vender, depois vamos pegar a roupa dele, vamos sujar de sangue de carneiro, vamos dizer que olha, os animais, as feras comeram ele. E aí vendeu José. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. E José foi vendido na feira, como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar. Lá a mulher de Potifar brilhou os olhos dele, e ali quis tentar agarrar ele, ele fugiu, e aí mentiu para o marido dela, mentiu para o esposo dela, e Potifar mandou jogar ele no calabouço, na prisão. Entendeu? Passou anos e anos lá na prisão. Lá na prisão ele teve tinha um copeiro e um padeiro. E José teve um sonho lá na prisão. E José disse assim: olha, o sonho é o seguinte, tu amanhã, disse para o padeiro, amanhã tu vai ser enforcado, e as aves do céu vão comer tua carne. E para mim, o copeiro, amanhã o rei vai te chamar para tu voltar às tuas atividades lá no palácio. Quando tu estiver lá, tu lembra de mim. Aí aconteceu igualmente. O padeiro foi morto, entendeu? E o copeiro voltou para servir o rei. E o copeiro lembrou de José? Lembrou que foi nada. José ficou lá, esquecido, na prisão. E aí? E as promessas de Deus na vida dele? Que o sol, a lua e as estrelas se curvar diante dele. José poderia dizer assim: não dá assim jeito. Só as coisas estão dando tudo errado para mim. Mas sabe o que aconteceu? O faraó teve um sonho. E aí o copeiro lembrou: olha, rei, lá quando eu estava preso, um homem interpretou meu sonho. Talvez ele consiga interpretar. Foi mandar chamar ele aqui. Aí José interpretou o sonho do rei. Entendeu? E aí José se tornou quem? O governador do Egito. O segundo homem mais poderoso do Egito. Mais poderoso do que ele, só o rei. E sabe o que aconteceu? Faltou comida na região toda. Só tinha comida lá no Egito. Só lá no faraó. Aí lá vinham os irmãos de José se prostrar diante de José, pedir comida. Só que eles não reconheceram José. Não reconheceram ele.
E aí aconteceu que quando José deu a conhecer, né, eles souberam que era José, e eles disseram assim: agora pronto, agora o homem vai se vingar de nós, pelo que nós fizemos com ele. Aí vamos ver aqui o que foi que José disse aqui, o que foi que os irmãos de José disseram para ele. Olha, foi o que ele disse: vendo os irmãos de José, lá em Gênesis 50, vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do Deus do teu pai. Quando ouviu o que lhe falaram, José chorou. Depois vieram os irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Veja só, José foi vendido pelos seus irmãos. José foi vendido no mercado como animal, como escravo. José ficou na prisão, sofrendo fome, passou grande sofrimento. E você sabia que tudo aquilo fazia parte do processo de Deus, do plano de Deus. Antes de José governar o Egito, José governou o cárcere e governou a casa de Potifar. Entendeu? Então, muitas das vezes, as dificuldades que você passa na sua vida, é Deus lhe preparando para algo melhor, algo maior. Entenderam? Então, em tudo, todo momento que você, eu sei que é difícil, mas tudo que você passar na sua vida, ao invés de murmurar, cante a Deus um louvor, cante a Deus um hino. Viu? Na hora que você levar a topada, em vez de dizer aquele nome, viu? Feche sua boca e diga com você mesmo: obrigado, Senhor. Em tudo da graça. Sim, parece uma coisa louca, né? Como é que eu vou agradecer a Deus por uma coisa ruim? Como é que eu vou agradecer a Deus por uma dor? Como é que eu vou agradecer a Deus por uma tragédia? Parece coisa de gente que não é normal, não é verdade? E você acha que crente é normal? Crente vive o sobrenatural. O cristão verdadeiro é considerado como louco para o mundo. Você sabia disso? Que as coisas espirituais para o homem normal, o homem natural, é loucura. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem é carnal, quem é natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus. E só quem é espiritual entende. Entendeu? Então, se você estiver passando por dificuldade, por problemas, antes de você abrir a boca e reclamar e murmurar, adore ao Senhor. Amém? Perda o sofrimento. Senhor, eu não estou entendendo isso que está acontecendo comigo, mas eu te dou graças, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Viu o que José disse? Para vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Viu? É assim que Deus faz. Vamos cantar o louvor, irmão? Todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus. Eu ver se eu abro aqui o Fernandinho, né? Todas as coisas. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças nesta noite, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, por todas as coisas que têm acontecido em nossa vida, Pai. Nós sabemos que tudo que aconteceu e que acontece e de que vai acontecer na nossa vida, Pai, é para cumprir os teus propósitos, é para que a tua vontade se cumpra em nossa vida. E tudo, Senhor, em nosso favor, é para o nosso bem, Pai, para que nós possamos crescer, para que nós possamos te amar mais, para que nós possamos depender mais de ti, Senhor, para que nós possamos reconhecer que sem ti nós não somos nada, e que tudo que temos e o que somos vem de ti, Senhor. É da tua graça, é da tua mão, é o teu favor, é o teu amor, Senhor, que nos alcança dia por dia. Pai, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Obrigado, Senhor, por tudo que eles têm passado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o que eles estão passando hoje, Pai, vai redundar em louvor e glórias ao teu nome, Pai. Mesmo que não saibamos, mesmo que não entendamos os teus caminhos, mas os teus caminhos são perfeitos, Senhor. Os teus caminhos, tua vontade é boa, é agradável, Senhor, e nós acreditamos que nós cantaremos o hino da vitória no final do caminho, Senhor, porque nós somos o teu povo, Pai. Somos tuas ovelhas, Senhor. Estamos sob os teus cuidados. Nós não estamos aqui jogados, meu Pai. Nós estamos aqui todos os dias, guardados pelo Senhor, protegidos pela tua mão, Pai. O teu Espírito Santo está aqui. Os teus anjos estão aqui, Senhor. A tua palavra está aqui, Senhor. O Senhor está em nosso meio. O Senhor está nos conduzindo, Pai, neste mundo, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor venceu. O Senhor venceu por nós, e em ti nós somos mais do que vencedores. Ser com tua igreja, Pai. Senhor, ser com teu povo, Pai. Senhor, dá força, dá perseverança, dá fé, Pai, para que eles possam prosseguir sua caminhada, sempre alegres, sempre cantando, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Pai, acreditar em Ti, acreditar que o Senhor é maior do que qualquer problema, que o Teu amor é maior do que qualquer luta, que o Senhor é maior do que os nossos adversários, do que os nossos inimigos. Maior é o Senhor que está conosco. Cura, Senhor, teu povo das suas enfermidades, liberta das suas opressões, liberta dos seus erros, liberta dos seus pecados. Traz, Senhor, a tua vontade na nossa vida. Nos ajuda contra as nossas fraquezas, nos ajuda, Pai, contra os nossos inimigos. Nos guarda, nos defende, nos protege, Pai. Que a tua mão esteja sobre nós, que o Senhor nos guarde do maligno, nos guarde das setas que voa de dia, nos livra, Pai, do mal, nos guarda, Pai, em nome de Jesus. Que a tua mão se estenda sobre nós e nos dê a paz, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Uma salva de palmas, Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, o domínio e o poder, porque a palavra de Deus diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos repetir comigo? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Viu? Sempre lembre disso. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Entendeu? Tudo é por Ele. Se você ama a Deus, é porque Ele lhe amou primeiro. Se você está aqui nessa casa, plantado na casa de Deus, porque o amor de Deus lhe atraiu e lhe trouxe aqui. Não foi simplesmente porque você quis, não. Ele trabalhou no seu querer, trabalhou na sua vontade. Não é verdade?
Uma irmã disse, olha, poderia estar fazendo em outros lugares, mas o coração dela está aqui na casa de Deus, na presença do Pai. É o melhor lugar para se estar aqui na presença do Pai. Amém? Meus amados irmãos, que o Senhor lhe dê uma boa semana. Amém? Muitas vitórias da parte do Senhor, que com certeza você pode ficar certo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Amém.